Amém, queridos? Aleluia. Queria ler um texto com os irmãos. A palavra de Deus diz, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Verso 15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém? Eu queria que nós pudéssemos tirar um tempo de oração. E assim como foi feito pela manhã, eu queria que nós pudéssemos orar, em primeiro lugar, por salvação. Talvez você tenha alguém na sua família, você tenha alguém que você conheça, que você sabe que aquela pessoa, se hoje fechar os olhos, ela vai para o inferno. Então que você comece a orar por ela agora. Se você quiser se ajoelhar nas cadeiras, se você quiser ficar de pé, se você quiser, enfim, ficar no lugar onde você está. Mas vamos tirar um tempo de oração. Ore pela sua vida. Talvez você entrou aqui falando, não tenha certeza da sua salvação. É o momento de você clamar ao Senhor. Vamos levantar um clamor. E depois nós vamos orar por cura, irmãos. Eu sinto no meu espírito que Deus está trazendo cura, vai trazer cura hoje para nós. Amém? Você crê nisso? Então depois nós vamos orar por cura. Mas vamos orar nesse primeiro momento por salvação. Nosso Deus, o Senhor é o dono da salvação. O Senhor é aquele que proporciona a salvação. Nenhum mérito nosso, nenhuma obra nossa, nenhum coração, por mais bondoso que seja, pode atrair para si sozinho a salvação. Em Ti, Senhor, é a graça do Senhor que proporciona isso para nós. Por isso clamamos, Senhor, assim como fomos alcançados, assim como fomos tocados, Senhor. Oh Deus, alcança essa vida, Senhor. Alcança esse irmão, essa irmã. Alcança, Senhor, esse familiar, Senhor. Alcança esse amigo, esse vizinho. Alcança esse parente, talvez seja o meu cônjuge. Oh Senhor, toca sobre a vida dessa pessoa. Toca, Pai, transborda o coração dela. Traz o arrependimento, Senhor. Oh Deus, nós oramos agora, Senhor. Oramos agora, alcança essa vida onde ela está. Talvez ela esteja nesse momento sendo aprisionada, oh Deus, sendo tocada pelo inimigo, mas o Senhor pode todas as coisas. Alcança essa vida nesse momento, Senhor. Traga um temor, Senhor, sobre esse coração. Traga um temor, Senhor, sobre essa alma. Deus, nós oramos, Pai, nós suplicamos, como diz a Tua palavra, muito pode a oração, a súplica do justo. Clamamos, Senhor, clamamos pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Clamamos, Senhor, alcança essa vida, Senhor. Toca, Senhor, toca o coração. Repreendemos toda ação do maligno sobre a mente dessa vida, sobre o coração, Senhor. Nós oramos agora, alcança, Senhor. Alcança, toca, Senhor. Oh, Senhor, oh Deus, nós oramos pelas nossas vidas. Oramos, Senhor, traga em nós um senso, oh Deus, de entendermos que precisamos, que necessitamos desse Jesus que salva, que redime, que liberta, que cura, que traz luz onde há trevas. Senhor, nós oramos, Espírito Santo de Deus, traz em nós, Senhor, esse arrependimento, traz em nós essa vontade, essa força, Senhor, oh Deus, de se voltarmos ao Deus Criador, de se voltarmos, Pai, ao Senhor, como na parábola do filho pródigo, de voltarmos, oh Deus, a esse lugar, Senhor. Oh Deus, nós oramos, clamamos no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, querido?
Agora nós queremos orar por você que está enfermo. Você que está enfermo com alguma enfermidade, seja ela uma simples dor de cabeça ou algo bem complexo. Talvez você entrou aqui desenganado pelos médicos. Talvez você entrou aqui com uma palavra de alguém que disse: olha, você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida. Mas eu creio que Deus hoje te trouxe nesse lugar para falar: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor sobre essa enfermidade. E nós queremos orar com você. Alguém que está com alguma enfermidade aqui, eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar segundo o padrão bíblico. Nós vamos orar, ungir você com óleo. Há mais alguém que está enfermo? Alguma enfermidade, alguma dor, algum laudo? Talvez você, tenha um laudo de diabetes, Nós cremos que o Senhor é o Senhor sobre toda diabetes, amém? Nós cremos sobre toda enfermidade. Talvez seja uma doença, algo que te afligiu, no teu emocional, um burnout, uma depressão. Nós vamos orar. O Deus que pode todas as coisas está nesse lugar. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos orar sobre a sua vida. Declaramos cura. Jeová Rafá é o Deus que sara. Nós cremos nessa palavra, amém? Nós cremos nessa palavra. Não há enfermidade que resista ao nome de Jesus, ao nome poderoso de Jesus, ao nome poderoso de Jesus. Ele está nesse lugar. Sim, nós oramos, Senhor. Oramos agora, Senhor. Cura do Senhor. Cura sobre essas vidas. Traz cura sobre esses corações. Traz cura, Senhor, sobre o corpo dessa pessoa. Traz, Senhor, sobre a mente, Senhor, sobre as emoções, enfim. Nós oramos por cura, oh Deus. Nós oramos por cura, desde a coroa da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos sobre essas vidas, sim, que o seu corpo volte a funcionar no seu perfeito estado. Nós declaramos agora, oh Deus, que toda enfermidade caia por terra. Oh Deus, que todo diagnóstico do médico, oh Deus, que aprisionou essa vida, nós declaramos agora, oh Deus, Jesus, restaura agora a saúde dessa vida. Deus, nós clamamos, Senhor, o sangue poderoso de Jesus, o sangue poderoso de Jesus, que lava, que redime, que traz, Senhor, cura dos céus sobre essa vida, no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Sim, Senhor. Basta uma palavra tua, os mortos viverão. Basta uma palavra tua, os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia. Amém, querido? Você recebe? Então fala assim: eu recebo no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria, antes de nós passarmos a palavra, dar dois recados para os irmãos aqui. Nós estamos chegando
no final do mês, né? Ó, já estamos entrando no meio do ano, irmãos. Mês 6 aí, ó. Nós estamos chegando no meio do ano, tá passando voando, né? Mas nós temos coisas acontecendo ainda durante essa semana, né? E dia 29 agora, nós vamos ter mais uma edição do nosso, na nossa reunião, do nosso encontro de empreendedores aqui na igreja. Então, né, sexta-feira que vem, agora, às 20 horas, aqui na igreja, mais um encontro de empreendedores. Eu convido os irmãos a participarem. Vai ser um tempo muito especial, né? Você vai ser equipado, né, com conhecimento, né, com direções de Deus sobre a sua vida. E assim, irmãos, não tem custo nenhum, né? Às vezes a gente percebe, vê aí os coaches aí e tudo mais, que cobram, né, milhares de reais para um tempo de mentoria, e você pode ter isso, né, aqui, conhecimento, aprendendo, né, de graça. E o melhor ainda, né, com gente que ama Jesus, né, com princípios, com sabedoria dos céus. Não é somente algo técnico, mas é uma sabedoria dos céus. Então eu convido você. Talvez você possa falar: pastor, mas eu não empreendo, eu não sou um empresário. Sabe, se você tem o desejo de aprender, né, de ser, você precisa aprender, né? Então, esse é um convite para toda a igreja, para você participar. Vai estar aqui conosco, né, o João aqui, né, que vai nos abençoar com a ministração maravilhosa. Então, nós queremos convidar você a participar aqui, amém? Então, e também tem um coffee break, né? Então, aí, ó, também vai ser alimentado. Bom, irmãos, nós entramos no mês de junho, e mês de junho agora, nós vamos ter a Copa do Mundo, né? E nossos jovens, como são os jovens aqui, gostam muito de fazer festa, né? Glória a Deus pelos jovens, né? Então, no dia 13 de junho, o Brasil vai jogar. E nós queremos fazer aqui, nós vamos ter aqui o AJ Copa, tá? Então, os irmãos aqui dos jovens, né? Os jovens aqui vão se reunir na igreja para assistir o jogo do Brasil, para ter um tempo de comunhão, tá? Então, né, é um convite para toda a igreja também. Puxa, eu quero estar aqui, eu quero participar, né? Pode vir também, vai ter festa, vai ter bagunça, vai ter pipoca, né, Luiz? Vai ter comida, e vai ser um tempo muito especial. E junto com os irmãos, né? Sabemos que é um tempo de festa, mas às vezes a gente vai em alguns lugares aí, e é bebedeira, né? É um monte de desgraça, né? Então aqui você vai estar com os irmãos também, tendo um tempo especial, não vai ter palavrão. Se tiver, a gente puxa a orelha, né? Então, assim, vai ser um tempo muito especial. Então, dia 13, né? O culto, né? Dia 6, o culto de jovens dia 6, né? Que é o culto temático. E no dia 13, aqui, né? O jogo aqui vai ser passado no telão, né? No telão, né? Que estão fazendo aqui, né? Aí, ó. Então vai ser bem legal. Amém? Glória a Deus. Queria chamar a pastora Daiane aqui, para estar ministrando a palavra. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Puxa, minha primeira vez que eu estou aqui. Tem alguém que nos visita hoje? Não? Então olha para o irmão do lado, o Senhor fala assim para eles: no próximo domingo você vai trazer um visitante. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela vida dela aqui. Senhor Jesus, nós oramos pela vida da pastora Daiane, Senhor. Que o agir do Senhor venha sobre ela, através dela, nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, para que tudo aquilo que foi colocado, Senhor, que o Senhor derramou sobre ela, possa transbordar sobre as nossas vidas, nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tá fraco, hein? Boa noite, igreja. Eu só vou abrir um parênteses, uma reflexão, não sei o que eu posso dizer, daquela dos jovens ali, que eu achei que podia ser assim o estádio do Couto, né, aberto, todo verdão, né, assim, esse negócio de fechado ali. Eu falei, não, tem que ser abertão, assim, bem raiz, né, aquele estádio raiz, assim, né, que você vai e pega a chuva. Eu já passei por isso, gente. Você tendo um marido que gosta de jogo, acontece de vez em quando. Vamos lá, gente. Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a diferença entre motivação e revelação.
Talvez você tenha entrado aqui essa noite motivado. O que é motivação? Qual é a diferença? A motivação nós conseguimos com ela até um tempo. Nós vamos com ela, ela nos dá um pouco de fôlego. Mas com o passar do tempo, ela vai se acabando, ela vai enfraquecendo. Porque nós não conseguimos nos manter muito tempo com isso. Às vezes você entrou aqui hoje e às vezes nós falamos, né? Você entrou aqui preocupado, você entrou aqui com adversidades, você entrou aqui e a gente pede para você tirar tudo isso do teu coração e deixar Deus falar ao seu coração. Mas muitas vezes nós entramos aqui também de uma maneira tão automática, de uma maneira tão assim, é mais um domingo, você entrou talvez motivado, talvez você esteja pensando assim, será que sobrou a maionese do almoço, vai ser o suficiente para a janta? Será que o meu arroz vai queimar? Às vezes é nesses pensamentos que nós acabamos nos colocando. Muitas vezes é nesses pensamentos que acabamos desviando o verdadeiro foco. Porque nós estamos com a motivação e motivos para aquele momento. Talvez você entrou aqui e você falou, uau, que louvor, e o louvor estava abençoado. Mas dependendo da maneira como você entrou aqui, a única coisa que você prestou atenção foi naquela voz linda das meninas, da Natália, do Ronaldo ali ministrando. Talvez você, como eu, goste de um instrumento específico. Eu arranhei por alguns anos, eu não vou falar que eu toquei, que depois de ver os meninos tocar aqui dá até vergonha falar que um dia eu toquei, né? Mas por um período eu arranhei o baixo. Então, dependendo da canção, dependendo da melodia, eu fico com a cabeça ali, né? Tentando me controlar, mas gosto do som do baixo, gosto disso. E às vezes nós entramos aqui e ficamos o quê? Prestando atenção naquela pessoa que admiramos em questão de instrumento e esquecemos que a maneira verdadeira, qual o foco, qual nós viemos aqui era para ter a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Então eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui. Se você entrou aqui motivado, e às vezes motivação é aquilo que a gente precisa dar o gás, que é de domingo a domingo eu vou para a igreja para poder passar a semana, né, motivado, mas não. Quando nós entendemos a revelação de Deus, a chavinha muda. Quando nós entendemos a revelação de Deus, saímos daqui entendendo cada nota. Nós saímos daqui entendendo cada letra que foi entoada. Gente, quanta revelação nesse louvor, quanta revelação que nós tivemos nesse período de adoração ao Senhor. Se nós cantamos tendo e pedindo a revelação do Senhor, a gente já podia falar amém da bênção apostólica e ir embora, porque a gente teve muita revelação. Mas aí que está a diferença. Nós sairemos daqui revelados ou sairemos daqui motivados? Né? Estou saindo daqui já, estou motivado para a semana inteira. Né? Já recebi. Não, eu vou dizer para você que talvez até o final de hoje, a hora que você for dormir, você lembre a primeira e a segunda letra. O primeiro e o segundo louvor entoado. Amanhã cedo você já não lembra mais nada. Porque você está apenas motivado. E não tendo a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que assim como eu e você saímos daqui, sendo revelados por aquilo que Deus tem. É porque a palavra do Senhor vai dizer, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nós sairemos daqui mesmo, entendendo que nós fomos vivificados pelo Espírito Santo. Que nós sairemos daqui entendendo a revelação do Espírito Santo sobre nós e através de nós. Mateus 7:24, ele vai dizer assim, todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero que a gente dê uma ênfase maior, porque nos 2 versículos ele começa, os que ouvem a minha palavra. Uau! Mas nós vemos que no primeiro versículo, o que ouve e pratica é como um homem sensato. O que ouve e tem revelação é um homem sensato.
Mas a palavra de Deus também vai dizer que o que ouve e não pratica é como um insensato. O que isso traz sobre mim e sobre você essa noite? Todos estamos aqui com a mesma oportunidade, ouvindo as mesmas palavras, entoando as mesmas notas de canções, a mesma adoração, o mesmo expressar de mãos. Mas de que maneira estamos ouvindo? De uma maneira onde nós temos revelação? Onde nós entramos aqui com o nosso coração e falando, Senhor, eu quero firmar o meu coração na rocha. Eu quero ser inabalável diante da tua revelação, diante do teu Espírito Santo. Ou talvez nós entramos aqui e falamos assim, é mais uma palavra motivacional. Não, não é isso. Como diz o pastor, a gente pode encontrar isso em coaches. Mas o que nós queremos é a revelação do Espírito Santo. O que nós queremos é a revelação do Espírito Santo. Não seja insensato ou apenas alguém motivado. Quando nós somos motivados, nós conseguimos ir com a força do nosso braço por um tempo. Nós fazemos força, colocamos esforço naquilo. Quando nós começamos uma dieta nova, quando nós falamos assim, vou mudar a chavinha da minha vida, e a partir de hoje eu vou mudar de emprego, a partir de hoje eu vou mudar de atitude, a partir de hoje eu vou mudar a minha alimentação, a partir de hoje eu vou cuidar, do meu físico, eu vou para a academia, vou envelhecer forte e saudável. Aí você coloca tudo isso e fala, uau, segunda-feira, que sempre é na segunda-feira, né? Na segunda-feira eu vou começar. Aí a segunda-feira acorda um sol maravilhoso e você está lá. Primeiro horário da academia, tá com a tua marmitinha já, que você leva diferenciado para o trabalho. Aí na terça-feira começa a esfriar o tempo, você olha e fala, só hoje eu acho que eu vou um pouquinho mais tarde. Só hoje eu acho que em vez de fazer 40 minutos, eu vou fazer 20. Aí de repente na quarta-feira começa a chover e você fala, hoje eu já não vou. Aí você já não vai na quinta, você já não vai na sexta. Você já não tem mais aquela alimentação que você fala assim, quebrei hoje, quebrei amanhã, você já... Por quê? Porque você foi se desmotivando conforme foi passando os dias. Porque a motivação, ela trata o nosso emocional e a gente vira uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo. Por quê? Porque a gente é ditado pelas nossas emoções. Quando nós deixamos as nossas emoções falar mais alto do que somos e quem somos, nós não conseguimos continuar. E uma pessoa insensata, uma pessoa que apenas é motivada de dia a dia, ela não aguenta muito tempo. Então hoje ela está muito feliz porque ela está indo para um emprego novo, para uma vida nova. Dali uma semana ela já está falando mal dos amigos, dos colegas de trabalho. Ela já está falando mal do salário, ela já está falando mal do próprio patrão. Porque ela está sendo motivada, ela não está tendo a revelação daquele emprego que está trazendo bênção e está sendo bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Uma pessoa motivada, às vezes, está com uma dor de cabeça e aí já se entrega. Isso é uma pessoa motivada. E, infelizmente, uma pessoa assim, ela não vive, mas ela sobrevive. Sobrevive de dia em dia. Só que, infelizmente, quando nós estamos nessa posição, ou estamos próximo de uma pessoa que está assim, o que ela nos traz? Traz até um espírito de depressão, né? Você chega perto da pessoa, ó vida, ó céus, ó azar. Porque tudo é ruim. Tudo não presta. Ou presta por um tempo e daí daqui a pouco já não presta mais. E não é dessa maneira que nós temos que viver. Não é dessa maneira que Deus formou eu e você. Sejamos prudentes, que nós possamos ser pessoas prudentes, pessoas que têm a revelação de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Quando nós temos essa revelação de que nós podemos construir e colocar o nosso coração diante da rocha, diante do Senhor, isso gera em nós fé. Isso gera em nós aquilo que não existe. A gente traz a existência na adoração, a gente traz a existência na oração. Porque nós não caminhamos mais pelo que vemos, nós começamos a caminhar pelo que cremos.
E quando nós cremos e nós falamos, Senhor, eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas a partir de hoje eu vou começar a ver com os meus olhos sobrenaturais, eu vou ver com os seus olhos. Nós começamos a entender a revelação de quem Deus é e aquilo que Ele pode nos proporcionar. Não porque somos merecedores, mas porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre mim e sobre você. Aí nós entendemos que sim, nós iremos passar pelo vento, nós iremos passar pelas tempestades, assim como a palavra de Deus está falando. Que o que construiu sobre a areia, o que construiu sobre a rocha, os dois tiveram os mesmos ventos, os dois tiveram as mesmas chuvas. A diferença é aonde estava estruturado, aonde estava alicerçado. O que é motivado ou o que é revelado, aquele que vem pela revelação do Senhor. Qual é a diferença? Qual é a forma que tem passado por você os ventos? Qual é a forma que tem passado sobre nós as chuvas? Qual está sendo a nossa atitude? De ó vida, ó céus, me entreguei e só estou sobrevivendo? Ou nós estamos passando, estamos falando, Senhor, eu tenho passado, mas o Senhor está comigo. Eu tenho passado, mas o Senhor está comigo. Salmos 23, 4 e 6, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia se renovarão todos os dias sobre a minha vida, sobre a sua vida, a partir do momento que nós temos revelação, que nós caminharemos com o Senhor. Que nós podemos sim passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está com você. Porque o Senhor está conosco. É essa que vai fazer toda a diferença. A morte não parou Jesus. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Gloriosamente, Ele ressuscitou, mas Ele passou pelo Getsêmani, Ele sofreu. A palavra de Deus diz que Ele sofreu, Ele clamou, mas Ele passou. Então a morte não parou Jesus, a morte não foi o final. O deserto não foi o final para aquele povo. O povo passou pelo deserto, mas não foi o final. Eles passaram e eles chegaram lá. Por quê? Porque eles tinham Moisés e Josué, que tinham o quê? A revelação de quem Deus era. Porque Moisés falou assim, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Quando nós entendemos que nós tendo o Senhor é muito melhor do que apenas as bênçãos dEle ou aquilo que Ele quer que nos segue, faz a diferença. Senhor, o Senhor diz que eu vou, o Senhor diz que eu farei, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu não vou levar esse povo sozinho se o Senhor não for comigo. E quando nós entendemos isso, a revelação de quem Deus é, aquele povo passou pelo deserto. E meu Deus, o povo que viu o milagre, o povo que viveu o milagre foi aquele. Vê o mar se abrir, vê a água cair, brotar da rocha, em pleno deserto. O povo que viu, reclamava do maná, Deus mandou as andorinhas para eles, eles comeram, se saciaram. O povo que teve revelação, acho que todos os dias sobre a vida deles. Mas eles passaram, mas não foi o final. O poço não foi o final para José. Foi apenas uma passagem. A cova não foi o final para Daniel. A fornalha não foi o final para Mesaque. Deixa eu ler, deixa eu ler que fica mais fácil. Cadê? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não foi o final. Nós passaremos. Mas tendo a revelação, nós prosseguiremos.
Quando nós temos a revelação do Senhor. Quando nós nos alicerçamos nessa rocha, que é o Senhor Jesus. E eu vou dizer para vocês, quando nós entendemos essa revelação de quem somos, quando nós entendemos essa revelação, nós não conseguimos ficar apenas em nós. Porque a palavra de Deus diz que as suas bênçãos transbordarão e nos seguirão dia e noite. Quando nós entendemos essa verdade, nós transbordaremos. E nós faremos o quê? Contagiaremos quem está do nosso lado. Josué 1:8, ele vai falar assim: não cesse de falar. Porque quando nós temos a revelação, nós falamos, né? Quando nós somos novos convertidos, nós falamos de tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que Deus tem falado, tem transformado. Nós falamos para tudo, nós pregamos para todo mundo. Então a palavra de Deus vai falar o quê? Não cesse de falar. Medite nela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Não cesse de meditar na presença do Senhor. Não cesse de estar na presença do Senhor. Cristo em nós é a presença da sua glória. Colossenses 1:27, ele vai dizer assim: a estes Deus quis dar a conhecer riqueza da glória desse ministério entre gentios, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Agora eu vou dizer para vocês, gente, em relação à igreja, tá? Não vou dizer de outras coisas, aí você vai entender como você queira. O meme do inferno, aquele: ai, meu pai tem esse aqui, se você quiser vir. Ai, a minha loja tem isso aqui, se você quiser vir. Ai, a minha igreja tem isso aqui, se você... Tá queimado, tá amarrado. Porque se você entende a revelação, você vai olhar para a pessoa e falar: ei, a minha igreja tem salvação, a minha igreja tem cura, a minha igreja tem libertação. Tem uma irmãzinha lá do coque, meu filho, que ela vai orar para você, o Espírito Santo vai descer. É essa a revelação que nós temos, e essa revelação que nós passamos para o próximo. Você vai ouvir uma conversa que às vezes você nem está na conversa, mas a pessoa vai falar assim: ai, estou passando por isso. Ei, desculpa aí, mas eu ouvi você falar, deixa eu falar para você, a gente tem uma igreja, Deus, você não precisa trazer aqui, às vezes o pessoal mora um pouco mais longe, né? O que você vai falar? Eu tenho um Jesus que eu encontrei, que Ele vai te trazer salvação. Eu tenho um Jesus que eu creio, que Ele é vitorioso, Ele nunca perdeu uma batalha. Eu tenho um Jesus tão glorioso, que isso aí que você está falando é fichinha. Porque quando nós temos a revelação, quando nós temos a revelação, a gente não deixa o irmão passar sozinho pelas adversidades. Quando nós temos a revelação, a gente transborda e fala: ei, pega na minha mão aqui. Você está passando por essa adversidade? Vamos, eu vou estar orando por você. Está amarrado, irmã, vai continuar orando, mas agora nesse momento, vamos pegar aqui. De duas em duas, vamos orar. Você está passando por adversidade? Então vamos orar agora. Vamos ter a revelação de Deus para que a gente consiga prosseguir? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelaquela adversidade, o contexto é que, eu vou deixar para você ler na sua casa, mas o contexto é que aquele rei, ele estipulou e ele fez um ídolo, agora vou esquecer o nome, uma estátua, e ele queria que todos adorassem, que todos se prostrassem. Porém, os três tendo a revelação de quem Deus é, e não a motivação, mas a revelação, eles se deram as mãos e falaram: vamos para a fornalha junto. Mas por se prostrar diante de Deus, a gente não vai. Se prostrar diante desse Deus, dessa imagem, a gente não vai. E é disso que a gente precisa. Se conectar com pessoas que têm a mesma revelação, minha e sua, de quem Deus é. Deus, como é poderoso quando você tem a revelação com pessoas. O Júnior hoje falando aqui que a biblinha dele estava até zoando com ele ontem. Zoando, né? No sentido assim, porque eu sou uma pessoa muito que não gosta de brincadeiras. Falei: Júnior, eu também ganhei uma bíblia do meu marido essa semana. E já está lá toda pintadinha. E ele falando, né? Minha bíblia é velhinha, mas eu tive a revelação, não foi, Júnior? Eu li de uma maneira diferente. Gente, todos os dias a palavra de Deus se renova sobre as nossas vidas. E para ela estar judiada assim, levanta aí, Júnior.
Para ela estar judiada assim, meu filho, já foi lida, relida, lida de novo, lida outra vez. Eu falei para ele que eu tenho uma velhinha também que eu ganhei do Leandro. Na realidade foi uso capião, né? Porque eu fui usando. Teve uma hora que eu falei, não devolvo mais. Agora eu vou riscar. Eu já nem trago mais para a igreja, porque se eu trouxer, eu deixo a metade dela que ela vai se descambando, assim. Eu deixo já num lugar estratégico, que dependendo do jeito que se mexe, ela já quer ir para os lados, né? Então eu tenho cuidado dela lá, então eu uso dela. É a revelação de Deus. E é com essas pessoas que a gente precisa se conectar. Eles passaram pelaquela fornalha. Talvez um olhou para o outro e falou assim, vamos pensar que é uma sauna sem ser umidificada, vamos dizer que é uma sauna diferenciada, mas nós vamos passar. E a palavra do Senhor diz que o quê? Que eles foram jogados, o rei ficou irritadinho, foi lá e mandou aumentar ainda mais o fogo, a temperatura. Então, né, falou assim, vai. Eles falaram, ainda está suave, então vamos aumentar para ver se vocês aguentam. A gente foi viajar para Ijuí um tempo atrás, e aí a gente estava no hotel, e aí eu vi aquele povo, que eles entravam na sauna, saía correndo, ia para aquele banho gelado, daí eles voltavam de novo, a cada 2 minutos, e um ia contabilizando, eles iam voltando, e eu falei, o que eles estão fazendo, né, curiosa do jeito que a gente é, aí eu falei, pô, o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está preparando a nossa imunidade, que a gente está indo para um lugar frio e tal, e aí eles estavam preparando a imunidade para o corpo aguentar essa pegada. Falei, gente, deles ficarem 2 minutos, eles saíam assim, ó, de dentro daquela sauna, já ia todo mundo procurar o gelado. Imagina aquela fornalha fervendo. E eles lá. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o 4º homem estava na fornalha. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que nós vamos passar sim por adversidades. Mas quando nós temos a revelação, nós passaremos por ela e nós celebraremos nela. Nós passaremos por ela. Eu não sei a maneira como você entrou aqui. Se você entrou hoje para ser motivado, vou dizer para você, não, eu quero que você saia daqui revelado. Que você vai olhar para o teu gigante e você vai dizer, ei, quem é você? Como Davi falou, né? Eu sou incircunciso. Quem que você pensa que você é? Você vem contra mim, contra espadas, mas eu vou contra você. No nome do meu Senhor Jesus. É nesse nome que a gente vai sair daqui hoje, derrotando Golias. É esse nome que a gente vai sair daqui hoje, fazendo com que aquilo que está fechado diante de nós se abra, porque o nosso Deus fez aquele mar se abrir. E se eu fosse você, estava aplaudindo por ter essa revelação. É isso que o seu Deus é. É isso que Ele é na sua vida, é isso que Ele é na minha vida. E quando nós entendemos isso, nós nos conectamos com pessoas que entendem da mesma maneira. Essa semana o Daniel levantou e falou assim, pai, mãe, vocês estão ocupados? E a gente estava ali ocupadinho, daí o Leandro falou, não, estou ocupado, mas pode falar. Porque ontem eu li a palavra e Deus falou isso e revelou, e ali a gente, aquele momento de revelação daquilo que Deus tinha falado para ele, complementando aquilo que a gente estava lendo, foi engraçado porque eu estava lendo de um lado e o Leandro estava do outro, e antes dele pedir a ênfase, né, para entrar, dele, pai, o que você está lendo? Mãe, o que você está lendo? Para ver se podia entrar. Gente, que ambiente maravilhoso você criar isso dentro da sua casa. Que ambiente maravilhoso você poder criar isso dentro do seu trabalho. Eu vi alguns dias atrás que o pessoal estava criando célula no trabalho. Gente, que ambiente maravilhoso. Quando você se conecta com pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam conectados um com o outro. Eles falaram, gente, a gente vai passar, mas a gente vai passar de mão dada. A gente vai passar, mas a gente vai glorificar lá. E se tivesse que morrer, com certeza eles morreriam, porque eles sabiam da revelação de quem Deus era. Essa é a diferença que faz na minha e na sua vida com quem a gente se conecta. Eu falei pela manhã que alguns dias atrás eu passei por um procedimento cirúrgico, mas só não foi o físico. Foi o emocional antes dele. Porque como eu descobri que eu tinha que passar, foi de uma maneira que a gente não esperava. Porque quando eu e o Leandro decidimos que nós íamos ter um bebê, nós procuramos os médicos e quando a gente chegou lá, o médico olhou para nós e ele falou assim, você não só apenas não pode ter uma gestação, mas você precisa retirar o seu útero. Uau, saímos de lá com o coração entristecido porque somos humanos. E eu olhei para o Leandro e falei, então a gente vai passar? E eu tenho um grupo de amigas
E a gente conversa uma com a outra, e a gente estava ali, eu falei, e a gente estava marcando de ter um tempo juntas. Eu falei, meninas, emocionalmente hoje eu não estou muito bem, e a gente remarca quando a gente tiver um tempo mais. Dai, o que você está passando? Aí eu falei para elas, está passando isso. Aí elas falaram assim, vamos marcar um café? E gente, vocês sabem como eu gosto de mesa. Vocês sabem como que o tempo com mesa para mim é precioso, mas elas falaram assim, vamos marcar um café e orar? Gente, eu passei uma tarde sendo ministrada. Eu passei uma tarde chorando. Eu passei uma tarde naquela mesa, sendo transbordada por Deus, porque é relacionamento com pessoas que te entendem. Duas dessas minhas amigas, elas já passaram por um aborto. E elas falaram assim, Dai, não é porque você não teve uma gestação que isso não é um luto. Não é porque vocês não tiveram, mas vocês estão passando por isso, então vamos orar. A gente está aqui para isso. Gente, como eu saí de lá com o meu coração entendendo as verdades e aquilo que Deus tinha sobre a minha vida e a vida da minha família. Porque nós tivemos essa notícia numa sexta-feira. Na sexta-feira onde a gente teve essa notícia e no sábado a gente teve ordenação. E aí eu e o Leandro, a gente olhou, a gente falou assim, a gente vai deixar para viver isso depois. O nosso luto vem depois, porque é sobre Ele, não é sobre nós. E Ele está conosco, e Ele nos ama tanto. Que a gente veio aqui, gente, os pastores foram ministrados, foi dado palavra, foi dada revelação, e a gente estava aleluiado, celebrando, falando, Deus, obrigado, porque é uma nova estação para a nossa igreja, um novo tempo. Aí de repente vem o pastor Thomas, usado por Deus, e ele fala para nós o quê? Eu vejo bebês, eu vejo crianças nesse lugar, e eu olhei para o Leandro e falei, cara, ontem a gente teve uma resposta que a gente não ia mais ter filho. Que eu ia ter que passar por uma cirurgia. E agora Deus falando, aí eu entendi. Um filho hoje gerado por nós ia dar muita demanda. Mas gente, quantos filhos a gente tem nessa igreja? A gente tem vivido as crianças. Davi nasceu agora esses dias. Arthurzinho ali, agora eu não posso pegar, mas a vontade de pegar. O Muri semana passada, ele veio. E eu agarro ele mesmo, dou umas voltas com ele. Falei, Muri, só não agarra, mas abaixa, me dá um abraço. Sabe? Deus tem nos cercado de crianças maravilhosas, de bebês. Então Deus tem falado assim, não, do seu ventre não vai sair mais, do seu útero não vai sair mais, mas eu estou te proporcionando isso. E como é gostoso saber que Deus tem nos envolvido nesse tempo. Como é gostoso saber que nós passamos por isso. Uns 2 dias antes de eu fazer a cirurgia, a mulherada dessa igreja, tudo mandando mensagem, pastora, como é que você está? Como vai a cirurgia? Estou orando por você. Consegui responder, acho que uns 2 dias depois da cirurgia, algumas mulheres, pastora, como é que você está? Como é que foi a cirurgia? Como está sendo essa recuperação? Levei uns puxão de orelha, o que você está fazendo aqui? Não só de mulheres, mas de homens também. O que você está fazendo aqui? Tinha uma impressão que eu te vi. Sabe que é uma igreja que cuida. Por quê? Porque são pessoas que têm a revelação de quem Deus é. A revelação de quem Deus é. Então se conecte com essas pessoas. Se conecte com essas pessoas. Sabe, você olhar assim, você ter aquela revelação no domingo de que Deus está falando, que Deus está ministrando, e você ter aquele coração queimando, que você vai chegar na célula na terça-feira e você vai compartilhar, você vai falar, não aquela célula que o líder fala e fica um olhando para o outro assim, ai, será que vai queimar meu feijão? Será que vai dar tempo de terminar? Sabe, não é assim. Quando nós estamos conectados, nós queremos estar envolvidos. Quando nós estamos conectados, nós falamos, ei, vem para cá. Quando nós temos a revelação de quem Deus é, de que Cristo é em nós, nós não chegaremos para um e para outro falando, se você quiser ir, tem uma igreja lá, não. A gente vai agarrar na mão, a gente vai orar e vai falar, ei, vamos para minha célula. Ei, vamos lá na igreja. Ou eu te encaminho para uma igreja, te encaminho para um Jesus. Deixa eu te mostrar, deixa eu revelar quem Jesus é. Quem Jesus é na minha vida e através da minha vida. Porque quando a palavra de Deus diz, Cristo em nós é a esperança da glória, é porque nós estamos transbordando. É porque em nós está tendo revelação. E aí a gente transborda. E a gente transborda das verdades do Senhor. Aí a gente transborda de quem Deus é na minha e na sua vida. É onde, através do transbordar de Deus, nós vamos ser instrumentos do Senhor para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer cura física e emocional. Porque o meu Deus, Ele cura o coxo.
O meu Deus, Ele cura o cego. O meu Deus, Ele vence batalhas. E é esse Deus que nós temos que ter todos os dias a revelação. Todos os dias a revelação. Ah, pastor, então para ter a revelação eu tenho que pedir demissão aqui do meu trabalho, vender tudo e ir lá para as montanhas, que nem um monge. Não. Para você ter a revelação, você precisa ir para o seu secreto primeiramente. Para você ter a revelação, você tem que colocar assim: Deus, gera em mim um coração que quer, que clama pela tua revelação. E aí você vai se trancar lá no seu quarto, porque a palavra de Deus diz o quê? Vá para o seu quarto, feche a sua porta, que eu em secreto, eu vou te visitar. Então nós começamos aí. E depois disso, nós continuamos no nosso trabalho. E eu vou dar um parênteses aqui. Não é no tempo de você chegar, você sentar e você ficar lendo a palavra. Não, porque a pastora falou que eu vou ter revelação agora. E os teus afazeres a qual você foi contratado está lá para fazer. Não, não é isso. Eu estou falando para você no seu tempo de almoço, no seu horário de intervalo. Aí sim, aí é lá no seu trabalho. Entendeu? Mas não no tempo que é para você estar fazendo o que você precisa fazer. No tempo que você está em casa, lavando uma louça, Deus vai estar ministrando o seu coração. Quando você estiver dirigindo, você vai colocar uma palavra, você vai colocar um louvor. Mas não apenas louvar por louvar. Não apenas colocar uma canção por colocar. Mas não, quando Deus vai trazendo a revelação. Talvez você vai ter que parar o carro na lateral ali e deixar Deus ministrar. Talvez enquanto você estiver tomando banho, você vai estar falando em línguas. Talvez enquanto você estiver digitando, Deus vai estar ministrando e trazendo a revelação sobre a sua vida. Às vezes nós não temos uma revelação humana, nós não temos o que falar de nós mesmos. E não temos mesmo, não somos nada. Mas quando alguém manda uma mensagem para você, estou passando por isso, ou está tudo bem, você tem certeza, e você sabe que a pessoa está passando por aquela adversidade, vem a revelação do Senhor e você fala exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. É porque nós estamos tendo a revelação. E quando nós estamos conversando um com o outro, não pense você que o instrumento de revelação e de adoração ao Senhor fica apenas no próximo, não. Quem foi agora trabalhar no retiro viu que enquanto nós trabalhamos para o Senhor, nós somos curados. Nós temos a revelação do Senhor. Não nos subimos no pódio falando, não, nós passamos por adversidade sim, mas na adversidade nós oramos, nós clamamos e nós vemos a intervenção do Senhor. E nós vemos o que Deus faz diante de tudo isso. Talvez você tenha ido lavar a louça com o coração ingrato de, nossa, olha o tanto de louça para lavar. Não, se você está lavando a sua louça, significa que você teve um alimento sobre a sua mesa. Então esse coração de ingratidão, ele vai tornar-se um coração grato. Deus, obrigado, porque se eu estou lavando a minha louça, é porque eu tive uma mesa, eu tive um momento. Então isso vai trazer revelação no seu coração, e a ingratidão vai sair, e vai vir a gratidão do Senhor, sobre uma mesa posta, sobre uma mesa onde tinha alimento. Se você vai sair pela manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, porque você está tendo um trabalho, você não vai sair mais, eu não acredito que eu tenho que sair esse horário. Você vai falar, não, Deus, obrigado, porque eu estou tendo a revelação de que eu tenho um trabalho, porque o Senhor me abençoou. E se o Senhor me abençoou, é isso que vai prosperar a minha casa. É dessa maneira que a gente tem revelação no Senhor. É nessa maneira que nós entendemos quem somos o Senhor. E quando nós entendemos a revelação traz obediência. Quando nós entendemos a revelação traz fé. E nós não vivemos mais no individual, mas nós vivemos incendiando um ao outro. Quando nós temos a revelação, o céu invade a terra. Quando nós temos a revelação no seu secreto, o céu vai invadir a sua casa. Quando nós temos a revelação, o céu vai invadir o seu casamento. Quando nós entendemos que a revelação, o céu vai invadir a terra e vai trazer salvação, vai trazer rendição. Nós vamos se prostrar e vamos falar, Senhor, rendido estou na tua presença.
Quando nós entendemos a revelação, os céus descem à terra. E o sobrenatural acontece. Nós precisamos nos tornar pessoas com a revelação do Senhor. Nós precisamos incendiar. Você tem aquele videozinho? Rapidinho para nós? Algum tempo atrás, eu cheguei aqui na igreja e estava me sentindo meio apagadinha. E estava ali louvando e adorando ao Senhor, mas me sentindo apagada. E o Leandro veio e ministrou no meu coração. E ele falou, eu vejo você incendiando. Eu vejo você incendiando, eu vejo você incendiando. E ele foi falando e eu falando, Deus, porque tudo aquilo que eu não estou sendo, tudo aquilo que eu não estou sentindo, é que o meu coração tá queimando. E eu estava pedindo, Deus, queima meu coração. E o Leandro ministrou comigo ali na hora do louvor. E eu senti aquilo. E aí nós fomos para casa. E no final da noite eu abri o Instagram. Veio esse vídeo. E eu falei, Deus, obrigado. Porque não apenas o Senhor usou o meu marido para ministrar sobre a minha vida, para me incendiar. Mas o Senhor usou um videozinho desse também no Instagram. Para falar, filha, você é uma incendiária. Quando nós entendemos a revelação de quem é nosso Deus, nós não conseguimos mais ficar apenas em nós o fogo. Nós incendiamos as pessoas ao nosso lado. E eu quero dizer para você, eu quero e eu creio e eu vou ser e eu já estou sendo uma incendiária na minha geração. Na minha geração. Mas não vai parar aqui, vai ficar na geração dos meus filhos, eles vão ser incendiários, eles vão incendiar. Na geração dos meus netos, eles vão incendiar. Na geração dessa igreja, essa igreja vai incendiar essa cidade. Porque se você estiver lá na fila do mercado, você vai incendiar. Porque se você estiver na fila da escola, você vai incendiar. Se você estiver na fila do ônibus, você vai incendiar quem estiver do seu lado. Porque quando você queima tanto, que não consegue ficar só em você. Você vai olhar e falar assim, ei, eu não sei se você acredita em Deus, mas eu posso orar por você? Ei, eu não sei se você acredita em Deus, mas eu posso falar uma palavra para você? Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu posso te dar um abraço, para que Deus, através da minha vida, Ele possa te curar e me curar também. Quando nós entendemos que nós temos que ser pessoas que têm a revelação, nós iremos ser incendiados todos os dias, todos os dias. A palavra do Senhor diz a Josué, o quê? Medite nessa palavra, não cesse de meditar, dia e noite, seja forte e corajoso, vai vir sim os ventos, vai vir sim a chuva, mas nós estaremos o quê? Alicerçados na rocha. O louvor pode subir. Nós sairemos incendiados, e nós incendiaremos, nós sairemos com revelação, e não mais motivados. Faremos a diferença por onde nós passarmos. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Que nós não sairemos mais daqui como pessoas insensatas, mas que nós possamos ser prudentes. Que as revelações do Senhor sejam ecoadas através da minha e da sua vida. Que Cristo seja revelado sobre mim e sobre você. Que os papos da sua casa, que as conversas com o seu marido não sejam mais sobre apenas adversidades, mas que vocês vão pegar a mão um do outro e vão passar pelas adversidades glorificando ao Senhor.
que nós ouviremos e nós cantaremos as vitórias do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Como diz o pastor, semana que vem você vai trazer um visitante, sabe por quê? Porque Cristo em nós faz com que a gente pegue um vizinho e fale: ei, vamos lá que vai fazer a diferença na sua vida. Ei, vamos lá que vai fazer a diferença no seu casamento. Ei, vamos lá que a gente tem uma célula de adolescentes e ele vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Porque às vezes a gente acha que é só em nós, porque somos adultos. Não, os nossos filhos também precisam. As nossas crianças também precisam. E eles também vão incendiar, não apenas quando eles chegarem na maioridade, não. Eles podem incendiar agora. Eles podem incendiar na creche, eles podem incendiar na escola. Eles podem incendiar aonde eles estão. Por onde eles passarem, que não seja você e o seu marido apenas o incendiar, mas que você seja uma família incendiária. Que você possa fazer a diferença nessa e na próxima geração. É isso que nós queremos, é isso que nos faz sair de casa nesse frio. É isso que nos faz sair debaixo de chuva, entendendo a revelação de quem Deus é. Não porque o nosso líder vai cobrar na terça-feira, não porque eu tenho algum fazer na igreja, não. Mas que nós entendemos por que Deus nos criou. Deus criou a mim e a você para adorar em todo tempo. Para adorar em todo tempo, mas não só apenas com levantar de mãos, mas com atitudes, com revelação de quem Ele é. Que eu e você possamos sair daqui essa noite sedentos por revelação. Sedentos por revelação de quem Deus é sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós possamos sair daqui incendiando tudo e em todos, em todo o tempo. É isso que nós precisamos. Aqueles 3 amigos passaram por aquele momento juntos e celebraram, porque o quarto homem estava na fornalha. Se você hoje está com adversidades, eu vou dizer para você: ei, você não está sozinho. Aquele mesmo Deus que estava lá naquela fornalha está aqui hoje com você. E Ele está de mãos abertas, de braços abertos, falando: ei, filho, eu quero sair daqui com você essa noite, e eu quero passar essa adversidade com você. Eu quero ser aquele que te abraça durante a noite. Eu quero ser aquele que chora com você. Mas eu quero ser aquele também que celebra com você. Que hoje nós possamos entregar ao nosso Deus os dias bons, mas os dias maus. Que nós possamos celebrar a esse Deus e ter essa revelação dia após dia, dia após dia. Que esse seja o nosso combustível diário, a revelação do Senhor. Que seja essa a revelação do Senhor sobre nós todos os dias. Enquanto eles vão ministrar essa canção, eu gostaria que você realmente se colocasse diante de Deus e falasse: Deus, incendeia, traz revelação sobre mim, através de mim, sobre a minha casa, sobre a maneira como eu tenho vivido, uma maneira como eu tenho me posicionado diante do Senhor. Que eu saia daqui alicerçada na sua rocha. Somente um domingo normal. Hoje nós comemoramos, talvez você não saiba, mas hoje é o dia de Pentecostes. Sabia? 50 dias após a Páscoa, comemora-se o dia de Pentecostes, ou a festa de Pentecostes, que é exatamente no dia de hoje.
Quando a pastora Daiane falou sobre, queimarmos, a Bíblia vai falar em Atos capítulo 2 que, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Alguém viu esse vídeo que nós passamos aqui? Eu creio que Deus está derramando algo hoje. Então não é somente um louvor que nós vamos cantar, não é somente algo, mas eu creio que o próprio Deus está derramando algo nesse lugar, nesse dia especial. Então eu queria te chamar, nós vamos orar aqui na frente. Eu creio que vai ser um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu queria te chamar, te desafiar a estarmos aqui juntos, celebrando esse tempo de revelação que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Então sai do seu lugar, vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero que os pastores comecem a orar sobre a vida desses irmãos. Quem sabe, irmãos, o Espírito Santo não te batiza hoje de uma forma sobrenatural, não se derrame sobre ti hoje, não derrame sobre ti uma revelação nova de quem Ele é sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Sim, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade no nosso meio. Sim, mova-se, Espírito Santo, mova-se de uma forma sobrenatural. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
sai do seu lugar, querido. Comece a orar por alguém. Comece a orar por alguém. Seja boca de Deus na vida de alguém. Comece a declarar. Comece a orar. Comece a interceder. Profetiza sobre a vida dessa pessoa. Sim, seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Sim, sim. Nós oramos no nome de Jesus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama. Não sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Clamamos a tua glória a quem já pisou, Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Declaramos que Ele é santo. Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós nos rendemos, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Sabe, irmãos, aquela experiência no Pentecostes mudou totalmente a vida daqueles homens. Não foi algo, uma experiência única. A partir daquele momento, eles foram transformados. Eles já não fugiam mais. Eles já não negavam mais. Eles se entregaram, porque foram marcados pelo fogo do Espírito. Eles tiveram uma revelação de quem Deus era. Talvez você está sucumbindo na sua vida porque você precisa se deixar ser marcado pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus está fazendo algo sobre você. Talvez você possa falar: pastor, eu não senti nada aqui. Mas durante a semana o Senhor vai tocar o seu coração. Durante a semana você vai perceber o que aconteceu sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém, irmão. Tome posse das palavras que foram aqui colocadas. Deixa eu falar algo para você. Se nós não se posicionarmos, as bênçãos vão passar e você vai ficar para trás. Então assim, toda a palavra de Deus, aprenda algo, irmão. Toda a palavra de Deus que é lançada aqui, eu tenho comigo, eu tomo posse para a minha vida, sempre. Eu falo: Senhor, né? Deu uma palavra para o irmão ali, eu passo: Senhor, também quero para mim, sabe? Seja ousado, tome posse das palavras. A gente precisa tomar posições. Amém? Você toma posse disso? Amém, glória a Deus. Fala: tomo posse sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Senhor. Obrigado pela palavra da pastora Dai, Senhor. Certamente o Senhor falou através da vida dela. Deus, eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui possa ter uma semana abençoada. Revelação do Senhor. Nós não queremos só ser motivados de domingo a domingo, não. Nós queremos ter a revelação plena de quem Tu és, Senhor.
Porque quando temos a revelação de quem Tu és, nós não andamos mais por emoção, andamos pela certeza da fé. E nós queremos andar nisso, Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui possa ter um encontro real, verdadeiro, genuíno, com a presença, com o Senhor, através do Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus, que a graça maravilhosa, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, te dê uma semana abençoada, no nome de Jesus.